ti guardei meu coração, fiel permaneci. Vai, igreja. Aleluia. Aleluia. É tudo sobre Ele, é tudo para Ele. Amém. Essa semana nós estávamos ouvindo, a Bíblia é minha também. Essa semana nós estávamos ouvindo algumas ministrações de um evento que está acontecendo em Curitiba. E pastor Michel Piragini Júnior, ele lembrou do tempo quando Moisés construiu a tenda do encontro. E quando Moisés finalizou a tenda do encontro, a Bíblia fala que a nuvem desceu sobre a tenda e a glória de Deus encheu aquele lugar. Você está sentindo a tenda cheia da glória de Deus? A nuvem está aqui, queridos. Para quem veio ontem à noite, já viu a presença de Deus enchendo este lugar. E é impossível a gente ficar igual quando a presença de Deus está no nosso meio. Aleluia, aleluia. A presença dele está aqui, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Você pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Só para descontrair vocês, eu não sei porquê, né? Minha mulher anda com um pacotinho de lenço, eu ando com papel higiênico no bolso. Por que homem é assim, né? Mulher é mais fina. Aleluia. Aleluia. A presença do Senhor, queridos, Ele enche a nossa vida. Onde está a presença do Senhor, não há espaço para que haja outra presença. Esses dias eu acordei de madrugada com uma voz falando aos meus ouvidos: Ademir, carta aos Efésios. E eu fui ler a carta aos Efésios e Deus falou muito comigo sobre algumas coisas em relação a mim. E Deus colocou no meu coração para a gente conversar um pouquinho hoje sobre a armadura de Deus. E aí eu achei essa imagem na internet, porque quando Paulo ele falou da armadura de Deus, ele se baseou na armadura de um soldado romano. E aí eu achei essa imagem muito forte, de um soldado em frente ao Coliseu de Roma, armado exatamente como Paulo fala na carta aos Efésios. Curva sua cabeça. Estenda sua mão sobre a minha vida. Pai, eu me entrego agora nas tuas mãos. Quem sou eu, Pai, diante da tua presença? Que o Senhor cresça, que eu diminua. Que a tua nuvem de glória, aleluia, encha este templo, encha a minha vida. Usa a minha boca como canal da tua palavra. Espírito Santo, toma a minha vida, toma a minha mente, toma o meu coração. Toma o coração da tua igreja cativo. E não permita que Satanás venha roubar a palavra do Senhor
de ficar nos nossos corações. No nome de Jesus, que haja um ambiente de glória, Pai. E que nós saiamos daqui transformados e cheios, restaurados, renovados pela Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Faz uns dias, queridos, numa quinta-feira, Deus colocou no meu coração para trazer uma ministração da carta de Paulo aos Romanos. E eu ministrei especificamente no capítulo 8, onde fala que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E lá Paulo fala sobre o pecado, sobre a lei, sobre o julgamento, sobre a fé, sobre a graça, sobre a justificação, sobre a eleição, sobre o plano da salvação, sobre a obra de Cristo em nós. Paulo nos fala sobre a nossa nova vida e nos ensina a viver a nova vida em Cristo. Paulo mostra que a salvação não é por mérito humano, mas sim pela graça e pela fé em Cristo Jesus. E Paulo fala que nós somos justificados por Cristo. O que quer dizer sermos justificados por Cristo? Quando Jesus morreu, pela graça nós somos salvos, e Deus se fez justiça, Cristo se fez justiça por nós, e Deus foi lá e fez justiça sobre as nossas vidas, e tirou das nossas vidas todo o pecado, e nos tornou livres e limpos. Romanos capítulo 1, verso 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O pastor Daniel esses dias ministrou sobre o Espírito Santo, não sei quantos estavam aqui, e ele falou que o Espírito Santo se comunica conosco. O Espírito Santo é nosso consolador, nosso intercessor, nosso ajudador. Ele é alguém que está ao nosso lado para nos defender, para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sofre por nós. Romanos 8, 26 fala: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como o próprio pastor Daniel disse, o Espírito Santo foi enviado para tomar lugar de Cristo na terra, para elevar os apóstolos e nós a um conhecimento mais profundo da verdade do Evangelho, e nos dar força divina necessária para passarmos por provações, perseguições e ataques do inimigo. E nós não estamos sós, isso significa. Nós não estamos abandonados. Jesus não foi para o céu e não nos abandonou, Ele deixou o Espírito Santo. Mesmo que sejamos fracos, e o Espírito Santo continua sendo o nosso ajudador. O diabo muitas vezes fala para a gente: você é um lixo, você merece ficar da porta para fora. E Jesus fala para a gente: não, você foi um lixo, você cheirava lixo, e eu te lavei com meu sangue na cruz do Calvário. Você é precioso e merece estar aqui onde você está agora, porque você foi eleito. Não há mais condenação para você que está em Cristo Jesus. Eu ouvi uma história esses dias de uma certa missionária que foi pregar e foi trabalhar no lixão em Fortaleza, em Recife, aliás, em Pernambuco. E quando ela chegou em casa uma certa noite, as luzes da casa estavam apagadas, e o filhinho dela estava no sofá. E quando ela acendeu a luz, ela viu o filho dela sentado, e o filho disse para ela: mãe, você cheira lixo. E ela disse que caiu em prantos, porque ela trabalhava com amor naquele lixão, pelas crianças e pelas famílias. E ela ouviu o Espírito Santo dizendo para ela: lá cheira lixo, mas você cheira o meu bom perfume, lá onde você está. E o coração dela se encheu de paz e de alegria. E uma coisa forte que eu ouvi:
que naquele lixão as pessoas comiam carne que achavam, e uma das pessoas descobriu que estava comendo parte de um seio humano. E aquela mulher trabalhando naquelas condições, no meio do lixo, mas o Espírito Santo, o bom perfume de Cristo. Então quando o diabo falar para você, quando você errar, quando você pecar, quando você cair, dizer para você que você é um lixo, lembre-se que o bom perfume de Cristo está sobre a sua vida, porque você foi resgatado e comprado por um bom preço, aleluia. A Rosana ministrou esses dias sobre Zaqueu, sobre as estratégias que nós temos que ter diante de obstáculos que se colocam diante da nossa vida, que se apresentam para que a gente pare na busca do conhecimento de Deus. E o tempo todo a gente se depara com situações que querem nos impedir de continuar a caminhada. É uma luta, é uma guerra diária. Ser cristão, ser um crente em Cristo Jesus não é fácil, mas o galardão que nos espera vale a pena. Porque ser cristão quer dizer que a gente vai enfrentar lutas espirituais todo momento. Tanto eu quanto você. A pastora Loredana ministrou na quinta-feira, e aliás eu queria que ela ministrasse aquela palavra novamente hoje, eu disse isso para ela. Porque aquela palavra encheu meu coração, foi tremenda a palavra que ela ministrou na quinta-feira. E ela se negou a ministrar e falou, não, você vai ministrar e aí eu obedeço, porque eu tenho juízo. E ela falou sobre o caminho estreito e o caminho largo. E que se nós não estivermos firmes em Cristo, a gente vai ficar para trás. Passar pela porta estreita, ela disse, é difícil, mas vale a pena passar por ela. Porque quando a gente passar por ela, a gente vai encontrar o Rei da Glória. E a gente vai ceiar com Ele, a gente vai viver com Ele para sempre. A gente vai ver o nosso amigo, o nosso Salvador. O caminho largo nos leva para o inferno, mas o caminho estreito nos leva aos braços do Pai. E por que eu fiz essa retrospectiva rápida? Porque eu não lembrei das outras ministrações. Então eu peguei as últimas 4. Porque nós precisamos de força e de poder, do poder de Deus, que nós não temos em nós mesmos, para ficarmos firmes em Cristo, ouvirmos a voz do Espírito Santo, traçarmos planos e ações, estratégias, e seguirmos no caminho que nos levará aos céus. E o que nós temos e podemos usar para ficarmos firmes, o que precisamos ter para ficarmos firmes, e cumprirmos todas essas ministrações que nós temos ouvido e que têm enchido os nossos corações. Satanás às vezes vem para roubar a palavra de Deus do nosso coração. A palavra de Deus que é ministrada no domingo, muitas vezes a gente chega na segunda-feira e esquece dela, porque Satanás muitas vezes rouba do nosso coração, ele é abusado. Ele quer fazer a gente ficar fraco e perder o foco, então ele tira a nossa força, tirando aquilo que Deus colocou nos nossos corações. E a gente vai conversar a partir de agora um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, e dos versos 10 a 18. Paulo, quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele estava preso em Roma. Foi a primeira vez que ele foi preso em Roma. E Paulo, quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele dá muita ênfase ao poder de Deus. E por que ele dá ênfase ao poder de Deus? Porque a cidade de Éfeso era uma cidade que tinha muita magia e muito ocultismo. Então os cristãos precisavam ser fortalecidos pelo poder de Deus. E por isso Paulo dá tanta ênfase para a igreja de Éfeso, falando que eles precisam ter o poder de Deus. Os cristãos de Éfeso precisavam ser lembrados o tempo todo que o poder de Deus estava com eles, para que eles permanecessem firmes em uma cidade com tanto ocultismo e com tanta magia.
Eles precisavam ser lembrados que o poder de Deus estava com eles, para que eles pudessem se manter em fidelidade a Cristo, e não fossem levados por outras conversas. Nessa carta, Paulo encoraja, Paulo conforta, Paulo chama a atenção ou admoesta aos cristãos. Ele enfatiza que a igreja é o corpo de Cristo nesta terra. Ele enfatiza que Cristo é a cabeça da igreja, e que o Espírito Santo é a sua força atuante na terra. E essa união da igreja e de Cristo, da igreja com o Espírito Santo, faz com que nós cristãos possamos ser abençoados e receber as bênçãos espirituais. Queridos, a vida cristã não é um conto de fadas. A vida cristã não é um mundo de Disney. Nós já tivemos oportunidade de ir na Disney. E Rosana, quando nós estávamos lá, ela falou uma coisa: quando você passa o portão do parque de Walt Disney, e você deixa os portões para fora, é tudo tão lindo, é tudo tão perfeito dentro daquele lugar, é tudo tão, parece que mágico, que você esquece os problemas que ficaram lá fora. É incrível o que acontece quando você pisa dentro de Walt Disney, dentro da Disney. É incrível, a pastora já esteve lá. Aí você começa a viver um mundo de magia, um mundo onde parece que nada é ruim, que você não tem problemas, que você não tem tristezas, porque você se envolve num ambiente diferente. Diferente. E a vida cristã, queridos, quando a gente começa a comparar a nossa vida, ela não é aquilo que o Walt Disney vende. Ela é uma luta diária, uma guerra diária. Nós não vivemos a nossa vida cristã dentro de uma redoma de vidro, que nada nos bate, nada nos acerta, nada nos machuca, nada nos atinge. Não, a gente não vive numa redoma de vidro. A gente vive a vida que Cristo tem para nós, mas a gente vive a vida pisando na terra, e nós somos bombardeados o tempo todo. Por isso que não é fácil viver uma vida em Cristo. Nós não estamos alheios ao que acontece no mundo, ao que acontece na política, ao que acontece na economia, ao que acontece com o nosso vizinho, a chateações, a pessoas que brigam com a gente, ao trânsito, ao motorista complicado. Esses dias eu fui com o Wagner no hospital e eu falei: Wagner, eu oro para que Deus mude o meu caráter no volante, porque eu fico bravo na Raposo Tavares. E eu tenho orado para que Deus mude o meu jeito de ser, porque eu não falo palavrão, mas eu fico bravo. Irai-vos, mas não pequeis. Fico irado. Então a gente vive assim, essa é a nossa vida. A gente é atacado o tempo todo. E aí no trânsito da Raposa, quando eu sou atacado, quando alguém me fecha, quando o cara faz bobagem, eu tenho que estar revestido com a armadura de Deus, para não fazer bobagem. Nós vivemos uma guerra espiritual, uma guerra contra o pecado que habita em nós, como fala o apóstolo Paulo, em Atos, em Romanos. Contra um mundo onde o diabo está imperando, nós lutamos contra isso, é uma guerra diária. Num mundo dominado pelas forças do mal. E como nós vamos ficar firmes diante de situações como essas que se apresentam para as nossas vidas? Como a gente vai se manter firme? Como manteremos inabaláveis, prontos, firmes, santos, limpos, fortes, prontos para a vida de Cristo? Onde buscaremos forças, estratégias, armas e firmeza espiritual, diante de um mundo corrompido e caído. Depois de Paulo ter instruído,
chamado a atenção, encorajado a igreja de Éfeso. Lá no capítulo 6, o último capítulo da carta de Paulo para a igreja de Éfeso. No versículo 10, ele fala o seguinte, 6 e 10. Quanto ao mais, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Então Paulo dá várias instruções para a igreja, Paulo motiva a igreja, Paulo encoraja a igreja, que era atacada o tempo todo, e não existe diferença nenhuma na igreja atual. Depois ele ter dito várias coisas para a igreja, ele escreve no versículo 10, quanto ao mais, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Porque Paulo, após tantas instruções, animar os cristãos de Éfeso, instrui o povo a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Por que ele fala isso para o povo de Éfeso? Aquele povo vivia uma luta espiritual constante e não difere de hoje. Ele instrui o povo e nos deixou esta passagem, porque a nossa batalha, ela é espiritual, queridos, e as batalhas espirituais, nós só podemos vencer na força e no poder de Deus. A gente não consegue vencer com o nosso braço, com a nossa força do corpo, com a nossa força material, a não ser pelo poder do Senhor Jesus nas nossas vidas. Nós temos lutado uma luta diária. Lutas são coisas que não faltam na nossa vida. Lutas são coisas que não faltam na vida daqueles que decidem seguir a Cristo. Mas o mundo também passa por lutas. Vocês acham que eles não passam por lutas? Aqueles que ainda não são cristãos, que não entregaram a vida ao Senhor, você fala, não, só eu que passo por luta, você que se engana. Você se engana, além da luta material, o mundo também passa por luta espiritual, só que eles não conseguem discernir porque eles não são espirituais. Você que é espiritual, você consegue discernir a luta espiritual. Porque tem coisas que a gente, como cristão, ou tem coisas que nós só podemos discernir espiritualmente, só aquele que tem a mente de Cristo pode discernir o que é uma luta espiritual. O mundo não conhece a Cristo, ele está lutando uma luta espiritual contra um inimigo invisível, mas ele não sabe contra o que ele está lutando. Nós sabemos contra o que nós estamos lutando. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, querido. Você pode discernir a sua luta espiritual, e quando você discerne a sua luta espiritual, a Bíblia te dá ferramentas e armas para você lutar contra um inimigo invisível, que é o inimigo das nossas almas. Nós nunca precisamos tanto da armadura de Deus, quanto atualmente. Nunca precisamos da armadura de Deus, tanto quanto nesses momentos, porque Jesus está voltando. Os ataques do inimigo têm sido cada vez mais impiedosos. Os ataques do diabo têm sido cada vez mais duros. Ele tem um exército, porque ele não trabalha sozinho. Ele tem um exército organizadíssimo. Um exército organizadíssimo das forças espirituais da maldade, para te atacar e me atacar todo dia, todo momento. Atacar a nossa mente, nosso coração. Atacar nossa família, atacar nossa vida, atacar nosso emprego. O tempo todo. Mas não fica com medo, porque tem um escape para nós. Efésios 6 e 11. E aí é onde começa a nossa vitória. Vistam-se com toda a armadura de Deus, que Deus dá a vocês, para vocês ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. A gente conversa um pouquinho sobre a armadura de Deus, que Paulo escreve.
e que quem discerne as coisas espirituais consegue saber quais são as armas e qual é a armadura de Deus para as nossas vidas. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para vocês ficarem firmes com todas as armadilhas do diabo. Rosana pregou sobre nós termos ações, atitudes nas nossas vidas. Deus disponibiliza a armadura dele para nós. E Paulo fala: vistam-se com a armadura de Deus. Paulo não fala, Deus vai te vestir com a armadura dele. Você sabe que Deus tem uma armadura para que você se vista e cubra o seu corpo, assim como o soldado romano tinha uma armadura que ele cobria todo o corpo dele para a guerra. Se o soldado romano quisesse ir para a guerra sem nenhuma armadura, sem o capacete, sem a espada, ele poderia ir. Mas ele tinha que tomar a decisão dele de falar o seguinte: eu vou me proteger. Nós temos que tomar a atitude de querermos nos proteger. Você quer se proteger ou você quer lutar com as lutas espirituais de peito aberto? O que você quer, querido? Eu quero a armadura de Deus. Tem coisas que eu fiz na minha vida, das quais eu não me orgulho. E foi em momentos que eu fiz, por estar despido da armadura de Deus. Nós temos que estar vestidos da armadura de Deus. E eu já vou dizer para vocês o porquê. Nós não temos armas em nosso corpo, materiais, para enfrentar o diabo e os demônios que são os nossos adversários espirituais. Não tente enfrentar de cara limpa, pois você não consegue. O diabo é poderoso, ele é forte. Jesus o venceu, mas ele é forte. E se nós tentarmos vencer o diabo com a nossa força carnal, a gente perde a guerra, a gente perde a batalha. Não queira enfrentar Satanás com as forças do seu poder, porque você não tem poder para isso. Por isso nós precisamos não só da armadura de Deus, mas nós precisamos de toda a armadura de Deus. Por isso que Paulo fala: vistam-se com toda a armadura de Deus. Nós precisamos da armadura de Deus e não só uma parte dela. Nós precisamos de proteção para a nossa cabeça, porque o diabo tenta atingir a nossa mente. Nós precisamos da proteção de Deus, da armadura de Deus para o nosso coração, porque ele tenta atingir o nosso coração. Nós precisamos da armadura de Deus para o nosso corpo, porque ele tenta atingir o nosso corpo. Nós precisamos da armadura de Deus para a nossa alma, porque ele tenta atingir a nossa alma. Nós precisamos de proteção para as nossas emoções. Nós precisamos de proteção plena e completa da nossa vida espiritual e do nosso corpo. Nós precisamos de toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra as armadilhas do diabo. Armadilha, queridos, não é uma coisa que fica aberta e pronta. Você já viu alguém tentando caçar e deixa a armadilha na cara da caça? A caça foge. Por isso chama-se armadilha do diabo. A armadilha fica escondida, e quando você menos percebe, você pisa e fica preso nela, e o diabo acaba com você. Por isso que nós precisamos estar firmes em Cristo, protegidos com a armadura de Deus, para ficarmos firmes contra as armadilhas do diabo. Paulo mostra contra quem nós devemos lutar. Efésios 6:12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos e as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. O mundo espiritual do diabo tem uma hierarquia. E Paulo fala que as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, governos,
autoridades e poderes. O reino espiritual de Satanás é organizado. E é organizado para nos atacar. Vocês acham que Satanás coloca os seus anjos e demônios mais fortes no carnaval em Salvador? Vocês acham que Satanás coloca os seus anjos mais fortes e mais ágeis onde há bagunça? Não precisa. Satanás coloca os seus anjos mais fortes, os guerreiros dele, para bombardear a igreja do Senhor. Porque ele sabe que aqui tem poder de Deus. Porque ele sabe que aqui tem autoridade de Deus. Porque ele sabe que na sua vida tem unção, e ele quer roubar isso de você. Ele quer te enfraquecer, ele quer te destruir. Por isso você tem que estar protegido. Decida-se vestir-se da armadura de Deus. Se você não sabe ainda o que compõe a armadura de Deus, já eu vou te falar, para que você possa se proteger. Então Paulo fala que a gente não luta contra ser humano, mas contra forças espirituais. Você sabe com quem você está lutando diariamente? Eu não sabia até hoje. Você acha que a sua luta é contra uma pessoa, contra um ser humano, contra um familiar, contra um vizinho que quer infernizar a sua vida? Mas a nossa luta não é contra seres humanos. Satanás usa seres humanos para querer nos atacar. Eu não lembro muito bem da passagem agora, mas uma certa vez, Pedro questionou Jesus, o apóstolo Pedro, sobre se Jesus realmente deveria morrer na cruz, se eu não me engano. Mas eu sei que Jesus virou para Pedro e disse para ele: para trás de mim, Satanás. E não é porque Pedro estava endemoniado, não é porque Pedro estava com o espírito imundo, é porque Satanás quis usar a boca de Pedro para desafiar o Senhor Jesus. E Jesus falou para ele: para trás de mim, Satanás. Satanás quer usar bocas de pessoas para te atingir. Não é a pessoa, é o diabo tentando usar pessoas para atingir a sua vida. Entenda isso, a sua luta é espiritual. Contra principados, contra potestades, contra demônios que nos querem fazer desistir. Quantas vezes a gente briga com alguém que está próximo a nós, quando na verdade a luta é espiritual. E a luta espiritual não se vence com armas carnais. A luta espiritual se vence com o joelho no chão e palavra de Deus. O pastor tem insistido que a gente leia a Bíblia todos os dias. E eu não vou mentir para vocês que às vezes eu brigo comigo para eu ler a Bíblia todos os dias. O pastor falou que ele briga com ele para ele ler a Bíblia todos os dias. Minha esposa falou isso para mim também. E tem dias que a gente vai orar e eu falo: amor, vamos orar. E tem dias que ela fala: amor, vamos orar, porque eu já estou lá fora cortando grama. Porque eu já acordo, já vou lá para a oficina em casa, mexer em alguma coisa, apertar um parafuso, trocar uma lâmpada. Eu já acordo agitado. E às vezes a última coisa que eu vou fazer é ler a Bíblia. E aí eu estou desarmado. E quando eu estou desarmado, eu sou presa fácil para o diabo. Nós não podemos entrar nessas batalhas sem a ajuda de Deus. Nunca vai ser fácil uma batalha, mas com Deus fica mais fácil. Com Deus fica mais fácil e seguro. Verso 13 da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo
E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes e sem recuar. Algumas traduções falam: por isso vistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Alguém aqui nunca viveu um dia mau? Levanta a mão. Dias maus, querido, são dias que parece que o inferno se levanta e fala assim: chumbo grosso contra ele. Parece que o diabo escolhe a gente um dia e pede para que todos os demônios do inferno nos ataquem com força total. Nós somos atacados por todos os lados. São dias que parecem que vamos sucumbir. São dias que queremos nos enfiar em um buraco e nunca mais sair de lá. São dias que a gente pede a morte. São dias que a gente pede para Deus nos levar. São dias que a gente entrega os pontos. O dia mau nos deixa quebrado. A luta é tão forte que a gente sente dores no corpo. O dia mau nos deixa fragilizados e nós somos presa fácil. São dias que nós sentimos tão fracos que a gente quer entregar os pontos. E como nós podemos resistir e ficar firmes? A Bíblia fala, através de Paulo, a única maneira de nós ficarmos firmes, como está escrito aqui no versículo 13, é nos vestindo da armadura de Deus. E assim, quando chegar o dia mau, a gente pode enfrentar o inimigo e lutarmos até o fim, e vencermos, e continuarmos firmes e sem recuar. Vestidos com a armadura de Deus, fortalecidos no poder de Deus, a gente pode vencer o inimigo, e só assim nós podemos vencer o inimigo. Salmo 73 e 26, o salmista deixou escrito: ainda que a mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo, aleluia, o que eu sempre preciso. É dele que você precisa, é da força de Deus, é do poder de Deus que você precisa. Não se engane, porque o dia mau vai chegar na sua vida, e quando o dia mau chegar na sua vida e na minha vida, se nós não tivermos revestidos com a couraça, com a armadura de Deus, nós sucumbiremos, queridos. A outra parte do versículo fala que depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes e sem recuar. É uma luta constante, mesmo depois de termos vencido tudo, nós precisamos nos manter firmes. E vocês sabem por quê? Porque o inimigo não desiste. Se ele não consegue te vencer em uma área, certamente ele vai tentar te vencer em outra. Ele vai atacar você em uma área. Se você te manter firme naquela área que ele te atacou, ele vai te atacar em outra área. Se você se manter firme, ele vai atacar em outra área. Se você se manter firme, ele vai atacar em outra área, até que uma hora ele vai ficar cansado. Mas você precisa se manter firme. Você precisa resistir firme no dia mau. Desculpa, pastora. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia fala. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem um celular tocando aí, mas deixa ele tocar. O salmista, em meio às batalhas, tinha sua confiança em Deus e na força do poder de Deus. Salmos 18, de 1 a 3. O salmista fala: ó Senhor Deus, como eu te amo, Tu és a minha força. Eu vou fazer uma coisa que eu não gosto, e minha esposa sabe que eu não gosto. Esses dias ela foi ministrar e falou assim: eu vou pedir para você repetir, se você não repetir eu vou brigar com você em casa. Porque você lá na aula de italiano, a professora pede para você repetir e você repete. Então você vai repetir. Eu tive que repetir. E hoje eu vou pedir para você repetir.
Olha onde eu cheguei. Eu quero que você fale com toda a força da sua alma e do seu coração. Ó Senhor Deus, como eu te amo. Tu és a minha força. Aleluia. 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 Vence o diabo, fala para ele que o Senhor é a sua força, aleluia. Joga na cara dele, joga na cara dele, joga na cara dele que o Senhor é a sua força. Versículo 2, o salmista fala: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em quem eu me escondo. Ele me protege com um escudo. Ele é meu abrigo e com ele eu estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus o Senhor, aleluia. Aleluia. Ele é a força do ungido. Ele é a força do ungido. Aleluia. Os versículos de 15 a 17 de Efésios 6. O versículo 14 fala, e a gente vai falar um pouquinho da armadura aí rapidamente, porque eu já estou quase encerrando. Portanto, o versículo 14 fala: portanto fiquem firmes, usem a verdade como um cinturão, vistam-se como uma couraça da justiça. Pastor Marcelo, você pode botar aquela imagem de soldado de novo, por favor? Consegue? Boa. Aqui está o cinturão do soldado. O cinturão não está ali à toa. Não está ali à toa. O cinturão, ele prende as vestes do soldado. No cinturão, ele pode botar uma ou mais espadas. No cinturão, dependendo do caso, ele pode até encaixar o escudo, se bem que o escudo fica no braço. Portanto, no versículo 14 fala, pode deixar a imagem aí: usem a verdade como cinturão. E tem 4 versículos aqui, 5 versículos que eu não coloquei, pastor Marcelo, não precisa colocar, porque eu escrevi agora há pouco. Muitos de vocês ouviram Bolsonaro falar na sua campanha: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Use o cinturão como a verdade, para que Satanás, quando ele venha querer atingir a sua vida, você tenha a verdade da palavra de Deus muito clara, e você possa dizer a verdade na cara dele, que você conhece a verdade. Então fique com o cinturão da verdade, com a couraça da justiça. Jesus se fez justiça por nós. Tenha claro que você foi justificado pela fé, através da morte de Jesus Cristo, e que não há condenação mais para a sua vida. Então a couraça, aleluia, te protege contra os ataques do diabo. Deixe isso claro, aleluia, na sua vida quando Satanás vier te atacar. Isso faz parte da armadura de Deus. O verso 15 fala o seguinte: tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Quão formoso são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. Os seus pés têm que estar firmados na palavra de Deus, firmes, porque quando você está firme, com os seus pés firmes, você está seguro. Satanás vem e te ataca, mas você não sai do lugar, você está preparado, você está vestido com a armadura de Deus. Versículo 16: e levem a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dados do fogo, do maligno e do inferno. Quantos de vocês já assistiram aquelas lutas de soldados romanos, e quando eles estão atacando um determinado local, ou um castelo, ou uma fortificação, o que os comandantes falam para os arqueiros? Eles colocam as flechas em óleo fervendo, botam fogo e lançam contra os soldados. Quem já viu isso na televisão?
E aí o que eles fazem com o escudo? Se defendem, aquelas flechas com fogo, batem no escudo e protegem o soldado de se queimar, mas muitos escudos eram de madeira naquela época, e o escudo pegava fogo, mas o escudo de Deus não pega fogo. O escudo de Deus te protege contra os dardos inflamados do diabo. Então levem o escudo da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a esperança das coisas que nós não vemos. Leve a fé contigo. Quando o diabo vier te atacar, tenha a fé de que o Senhor Jesus está contigo. Tenha a fé de que o Espírito Santo está na tua vida e que você não será atingido. Aleluia. Verso 17: recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Salmos 27, não está aí, pastor Marcelo, não precisa colocar. Anelo pela presença do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Esse é o capacete da salvação. Esse é o capacete que protege a sua mente, porque Satanás vai querer colocar coisas na sua cabeça para fazer você desistir. Querido, quem tem depressão, eu já passei por isso, e de vez em quando eu sou atacado na minha mente. Por isso eu tenho que estar protegido, porque Satanás, ele não cansa, ele não para, ele não para. Ele quer me destruir a qualquer custo, ele quer te destruir a qualquer custo. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. A palavra de Deus é a espada que a gente tem que estar na nossa mão. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra e divide a alma e o espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Essa é a espada do Espírito, que nós temos que estar com ela, aleluia, como que se fala? Empunhando, afiada. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente está com a nossa espada afiada para lutar contra as forças do inimigo que está lutando contra as nossas vidas. O inimigo tem um exército montado e armado para nos atacar, eu repito. Existe um mundo invisível, queridos, que a gente não enxerga, mas a gente sente, povoado por um exército espiritual do mal. Mas também, querido, tem anjos de Deus que lutam por nós contra esses inimigos do diabo, esses exércitos do diabo que são os nossos inimigos. Saiba que tem anjos de Deus lutando por você o tempo todo também. É uma guerra. A gente não pode ficar neutro, não dá para ficar em cima do muro, ou a gente está de um lado, ou a gente está do outro. É uma guerra que a gente tem que escolher o lado que a gente está. Uma vez eu contei aqui na igreja, não sei quantos lembram, que tinha um exército de Deus de um lado do muro, e o exército do diabo do outro lado do muro, e tinha uma pessoa andando em cima do muro, e o exército de Deus falava, desce daí, e a pessoa continuava andando em cima do muro, e o exército de Deus, desce daí, e o exército do diabo do outro lado só olhando. E aí a pessoa que está lá em cima andando no muro fala assim, por que vocês não estão me chamando para ir do lado de vocês? Só os anjos de Deus me chamam. Aí os anjos do diabo falaram o seguinte, porque quem está em cima do muro já é nosso. A gente precisa decidir o lado que a gente vai. A gente precisa ter discernimento espiritual para saber o lado que a gente está. Paulo nos instruiu a ficarmos firmes, revestidos da armadura de Deus, colocando o cinto, a couraça,
tendo nossos pés firmados na palavra de Deus, nossa fé firmada em Cristo, a certeza da nossa salvação na nossa mente. Tenha a certeza da salvação na sua mente. A pastora que pregou sobre isso quinta-feira. E ontem a gente escutou uma ministração sobre o pessoal do F-Hop, desse evento que está acontecendo em Curitiba. F-Hop quer dizer Florianópolis House of Prayer, quer dizer casa de oração. É uma igreja que tem lá, e eles estão num evento chamado One Thing, que quer dizer uma coisa o desejo em Deus. E aí o pastor Douglas, ele fala o seguinte: aquilo em que você se aplica mais, mostra qual é o seu desejo. Aquilo que você se aplica mais, mostra qual é o lado que você está. Ele deu um exemplo bem legal. Ele falou assim: eu quero perder 20 quilos. Isso é o que eu quero. Mas o meu desejo verdadeiro é na minha atitude. Porque colocam uma manga na minha frente e um pudim de leite condensado. E eu quero perder 20 quilos. E quando colocam a manga e o pudim na minha frente, eu vou no pudim. O desejo dele não é engordar, emagrecer, é engordar. Qual é o seu desejo? É o pudim ou é a manga? O meu é o pudim. Eu tenho que confessar que o meu é o pudim. Da Débora também. Qual é o lado que eu desejo? Aquele é o lado que eu me aplico. É Deus? É os céus? Eu tenho me aplicado? Ou eu tenho deixado isso de lado? Querido, Jesus é o mais valente, como está escrito em Lucas 11, 22. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-lhe, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Jesus foi na casa do valente, que é o diabo, quando ele foi colocado na cruz, que ele saiu, ele foi no inferno, que é a casa do diabo, ele o venceu, ele lhe tirou a armadura em que confiava, e lhe dividiu os despojos. Nós fomos tirados da mão do maligno, estamos nas mãos do Rei da Glória, estamos sobre o domínio de Deus. Satanás não tem mais armadura, porque como diz em Lucas 22, Jesus foi lá, ele tirou a armadura do diabo, então ele não tem mais armadura, ele tem poder, mas ele não tem mais armadura. Mas nós temos a armadura de Deus, que a gente pode se vestir, porque ela está à nossa disposição. Jesus já venceu o diabo, e nós estamos debaixo do poder e na força do Senhor, nós podemos vencer o nosso inimigo, aleluia. Colossenses 2, 13 e 15. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora, Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados, anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos, que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Você tinha uma dívida com Deus, Ele foi lá e rasgou a caderneta da dívida, aleluia. Ele rasgou, ele pregou na cruz, aleluia, essa dívida. Você não deve mais nada para Deus, você tem a graça à sua disposição. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Abrace essa causa, abrace essa graça, receba essa graça, aleluia, receba o poder de Deus.
E foi na cruz, versículo 15, que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele foi lá e venceu o valente, porque Ele é o mais valente, aleluia. Ele tirou a armadura em que Satanás confiava, aleluia. E o versículo fala, Ele humilhou esses poderes demoníacos publicamente, porque Ele venceu na cruz do Calvário, exposto por mim e por você. E Ele a Bíblia fala que levou-os como prisioneiros no seu desfile da vitória, aleluia. Jesus desfilou a vitória, aleluia, aleluia, e expôs os demônios, aleluia, publicamente, e levou-os como prisioneiros. E Paulo, por fim, em Efésios 18, fala: orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tem 4 vezes a palavra todo nesse versículo. Orem todo o tempo no Espírito. Não é ore uma vez por dia, é ore enquanto você está lavando louça, é ore enquanto você está colando uma etiqueta numa caixa no centro de distribuição da Cobase, enquanto você está enchendo um tanque de combustível, ore. Enquanto você está assinando um documento, ore. Enquanto você está passando um e-mail, ore. Enquanto você está fazendo a unha, ore. Enquanto você está fazendo as sobrancelhas, ore. Enquanto você está cortando um cabelo, ore. Enquanto você está maquiando, ore. Enquanto você está lavando roupa, ore. Enquanto você está lutando, ore. O quê? Quando você está dando comida para o cachorro, ore. Ore em todo o tempo, com todo tipo de oração e súplica. O que quer dizer todo tipo de oração e súplica? Aquilo que está no seu coração de acordo com a sua necessidade. Deus te dá liberdade de você falar com Ele o que você quiser, até de brigar com Ele, até de questionar Ele. Ele te dá essa liberdade. Vigiem com toda perseverança e súplica, suplicando o tempo todo, por todos os santos. Isso quer dizer unidade de Cristo, orando um pelos outros o tempo todo, orando um pelos outros o tempo todo, como diz a palavra de Deus. Sem oração, queridos, toda armadura seria inútil para os filhos de Deus. As orações gerais e as petições específicas no Espírito devem ser feitas por todos nós, cristãos, em todas as ocasiões. Isso que significa? Significa que nós devemos nos manter em oração. Devemos lembrar que além das orações, perseverança, paciência, súplica, unidade do corpo, são essenciais para a nossa vida. Quando nós estamos revestidos com a armadura de Deus, a gente não fica esperando do governo, a gente não fica esperando do Bolsonaro alguma coisa para mudar o país. A gente dobra o joelho e transforma a nossa nação. Nós paramos de dar ouvido a redes sociais, porque às vezes a gente fica muito em rede social e a gente fica desesperado porque a gente dá muito ouvido. A gente tem que ler, a gente tem que se atualizar, a gente tem sim que saber o que está acontecendo no nosso país, mas a gente tem que olhar para a palavra de Deus. A gente fica olhando muitas vezes e dando ouvido para gente que está debaixo de maldição, para gente que a gente sabe que entregou a vida para o diabo, e a gente fica dando ouvido para esse tipo de gente, ao invés da gente dobrar o nosso joelho. Há poder na igreja que ora, há transformação através da igreja que ora, há poder na igreja que é revestida com a armadura de Deus. E todos os dias que eu acordo eu preciso me lembrar disso. 2 Crônicas 7,14, um versículo conhecidíssimo da igreja, mas que poucos de nós colocamos em prática. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Quantas vezes a gente se esquece desse versículo, que a gente deveria ter esse versículo de Crônicas 7,14, decor, não colado na geladeira,
Cola na geladeira por uma semana só para você ler todos os dias ele, e depois que você decorar, você joga no lixo. É fácil, querido? Não é fácil. E quem disse que seria fácil a nossa caminhada para o céu? Mas nós temos a força do Senhor ao nosso lado. Há um exército atacando o tempo todo, mas esse exército não tem armadura. Jesus venceu e tirou a armadura desse exército. Nós temos a armadura de Deus, que já venceu o inimigo. Nós temos à nossa disposição um exército de anjos do nosso Deus, o Todo-Poderoso, o general de guerra, o Deus conosco, o leão da tribo de Judá, o Deus forte, maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha quantas coisas tem na Bíblia a nosso favor, e às vezes a gente não usa o general de guerra. Nessa guerra já tem um vencedor, é você quando está em Cristo Jesus, armado com as armas de guerra do Espírito. O versículo 10 fala: quanto mais fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Nós fomos transformados pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo Todo-Poderoso habita na sua vida. Nós somos casa de Deus. Nós somos revestidos pelo poder do Espírito Santo. E olha que coisa tremenda. O mesmo poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus na cruz é o mesmo poder que habita na sua vida. É o mesmo poder que foi tirar a armadura do diabo no inferno. É o mesmo poder que habita na sua vida. Olha o tamanho desse poder. Olha o tamanho da força de Deus em você. Não deixe o diabo colocar mentiras na sua cabeça. Nós não somos fortes em nós mesmos, mas nós somos fortes porque o poder do Todo-Poderoso Deus está em nós. Como está o seu dia hoje, querido? Você está num dia mau? Ou você está num dia bom? Eu espero que você esteja num dia bom, que os ataques do diabo tenham cessado sobre a sua vida, que você esteja navegando em águas de cruzeiro suaves. Você sabe que às vezes no dia bom, quando a gente acaba de vencer uma guerra, a gente fala: chegou o dia bom. A gente tira o capacete, a gente tira a couraça, a gente coloca a espada do lado, e aí a gente fala o seguinte: o exército do inferno recuou. Mas às vezes é uma falsa verdade. O exército do inferno, ele recua para se reorganizar e reorganizar um ataque contra a nossa vida. A gente viu na guerra da Rússia agora. Um dia falaram: a Rússia recuou, eles saíram de Donetsk e pararam, recuaram. 2 dias depois eles voltaram mais fortes, porque eles perceberam que eles estavam desorganizados. É a organização da desorganização. Cuidado quando parecer que você está tranquilo e calmo, que você relaxar, porque o diabo não descansa. Ele não para. Precisamos ficar atentos. Precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Só Deus e você sabe o tamanho da guerra que você está travando. Só Deus e você sabe o tamanho da guerra que você está passando agora. Eu não sei, mas Deus sabe. Isso não passa desapercebido dos olhos de Deus. O diabo vai falar para você que você está passando por isso, e que Deus não olha para você porque você está passando por isso.
Jesus falou na cruz: Pai, por que me abandonaste? E às vezes Satanás fala assim, como é a impressão de que Deus tinha abandonado Jesus. Quando o diabo desconfiou que Deus tinha abandonado Jesus, ou ele achou que Deus tinha abandonado Jesus, Jesus se levantou vitorioso, ressurreto, firme. Ele venceu o diabo. Ele não te abandonou. Às vezes parece que você está abandonado. Você não está abandonado. Você não está abandonada. Ele está olhando para a sua vida. A sua vitória é certa. Não deixe o diabo colocar coisas na sua cabeça. Se levante firme, dê um salto, dê um grito de glória. Não adianta, o diabo vai ficar 24 horas tentando nos destruir. Isaías 40 e 29, não está aí, pastor Marcelo? Isaías 40 e 29 fala o seguinte: Deus fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Você está cansado? Você está num dia mau? Ele te fortalece. Você está sem força nenhuma? Ele te dá grande vigor quando nós estamos sem força. Como que está o seu dia? Está mal? Vista-se da armadura de Deus. Você não está aguentando andar, você está rastejando. Rasteje mais com a armadura de Deus. E se você está se sentindo fraco, incapaz, sozinho, saiba que aqui tem uma igreja, aqui tem uma unidade, aqui tem uma família, aqui tem o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça deste corpo. E se você deseja uma oração, porque você está se sentindo arrebentado, destroçado, achando que você não consegue mais, você vai sair daqui forte e fortalecido pelo poder de Deus. Se você quiser, venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Se você não quiser vir aqui na frente, nós vamos orar por você do mesmo jeito. Coloque a mão no seu coração, baixe a sua cabeça. Se você quiser ter a sua fé fortalecida, achando que você precisa vir aqui, nós vamos orar por você e ungir a sua vida, e você terá a sua força duplicada e reforçada e transformada. Aleluia. Aleluia. Porque Deus está neste lugar. A nuvem está neste lugar. A glória de Deus está neste lugar. Baixe a sua cabeça. Põe a mão no seu coração. E eu quero chamar a minha esposa para orar aqui. Oh, Deus de promessa, Deus de milagres, Deus que não é homem para mentir. Onde estão os soldados? Ademir pediu para que nós ficássemos sentados, mas eu quero conclamar agora o exército de Cristo a se levantar em autoridade, porque você já está revestido, você já sabe quem é seu inimigo. E nós estamos prontos ou não estamos prontos? Amém. Nós estamos prontos para lutar e para sermos vencedores. Se você está se sentindo fraco, você estava se sentindo fraco, porque o Senhor Deus te fortalecerá. E neste momento eu também quero orar por cura. Nós temos alguns irmãos da nossa igreja que estão adoentados, e soldado não deixa soldado para trás. E nós levantamos unidos e vamos clamar agora. Senhor Jesus, na autoridade que há em teu nome e debaixo da tua palavra que foi revelada, nós nos posicionamos como soldados que somos, sabendo que não é na nossa força, mas é na tua força. Mas nós, ó Deus, decididos, nós nos posicionamos, nós colocamos a nossa armadura e declaramos a nossa vitória, porque é o Senhor o nosso general, é o Senhor aquele que luta por nós, é o Senhor
Jesus. Aleluia. Ainda de olhos fechados. Barabaxuia, relax. Rabatalai. Ao som. Arabaxuiai. Raia. Soldado. Alaraxuia. Esse é o som para você avançar. Arabaxuia. Na autoridade do Senhor, você vai avançar. Ouça o som. Ouça o som. Esse é o som de avançar, soldado. As muralhas cairão. As muralhas cairão. Alaxuia. Ouça. E dentro do teu coração já tenha a certeza da cura. Tenha a certeza e a convicção de que as muralhas caíram. Mas saiba que é você que deverá lutar. A ação é tua, mas não é na tua força, é na força do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus, tu és Aleluia. meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Saia daqui diferente hoje. Teu nome é maravilhoso, Em nome de conselheiro, Jesus, saia daqui príncipe da diferente paz. hoje. Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. Você é O um pastor vitorioso. de Israel, o guarda de Sião, a Você é um brilhante vitorioso. estrela da manhã. Jesus, teu vitorioso. nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos, pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual